cristianismo não é uma opção religiosa em que de repente você adora e cultua um Deus, mas que leva a sua vida de qualquer jeito. O Islã é assim. O Islã, se você cumprir os pilares do islamismo, você pode fazer da sua vida o que você quiser, desde que você cumpra os pilares do islamismo e pratique a religião. O Islã não está muito interessado numa ética pessoal. Mas, irmãos, o cristianismo é diferente. O cristianismo não é apenas uma religião onde você nutre uma espiritualidade para com o nosso Senhor através do Espírito Santo. O cristianismo, irmãos, é mais do que você de repente subir no alto do monte e adorar o Senhor. O cristianismo, ele deságua numa ética pessoal das mais importantes. Na realidade, quem transformou a história e quem colocou as coisas nos seus devidos lugares numa ética comportamental, relacional e na sociedade foi o cristianismo. Eu publiquei um texto na internet cujo título é: O aborto é contra as mulheres. Eu não sei se você leu esse texto. Eu fiz um apanhado histórico do que era o relacionamento de um homem com uma mulher antes do cristianismo, e como essa mulher era exposta ao vexame, à vergonha, à insensatez e à amargura de ser apenas um objeto. Com a chegada do cristianismo, depois você leia lá, o cristianismo ele trouxe dignidade à mulher. Milhares de mulheres eram mortas, não só antes do cristianismo, mas também nos primórdios do cristianismo, por causa das más condições e por causa dela ser apenas um objeto sexual, e por isso muitas mulheres morriam por causa do aborto. Quando chegou o cristianismo, Jesus dignificou o homem. O cristianismo trouxe à figura do homem uma dignidade ímpar. Por quê? Porque todo ser humano agora é criado à imagem e semelhança de Deus. Aquele mendigo que você vê de repente como existe em Belo Horizonte, debaixo dos viadutos, todo sujo, parecendo um bicho, vivendo de uma forma tão vil, aquele homem é a imagem e semelhança de Deus. O cristianismo, irmãos, devolveu ao homem o seu lugar, não lugar de honra, porque o lugar de honra pertence somente a Cristo, mas o lugar pelo qual ele foi dado na criação de Deus. E além do cristianismo dignificar o homem e trazer a importância desse homem dentro da revelação de Deus, o cristianismo devolveu à mulher a dignidade. Agora o homem é semelhante à mulher. Agora a mulher não é inferior ao homem. Agora o homem precisa respeitar a sua esposa. Agora o homem tem que ter uma esposa apenas e viver com ela em dignidade, porque os dois são iguais perante Deus. E logicamente, com o cristianismo, aboliu muitas práticas no passado que eram perniciosas à sociedade, inclusive o aborto. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque essa semana nós fomos achincalhados com uma imagem que, na minha opinião, das mais vis e rudes que eu já assisti na minha vida. Parecendo um final de Copa do Mundo, quando o país ganha a Copa. Vocês lembram como era no passado? E o povo saía nas ruas, frenéticos, buzinando, com bandeiras, aglomerações. Assim aconteceu na Argentina. Mas não aconteceu porque o time argentino ganhou uma Copa do Mundo. Aconteceu porque no nosso país vizinho foi legalizado o aborto. E de repente, irmãos, milhares e milhares de pessoas, mulheres, saíram às ruas para comemorar a vitória da morte. A vitória do assassinato contra inocentes. Há um escritor inglês, já morreu, Gilbert Keith Chesterton. Quem me conhece sabe que eu gosto muito dos livros dele.
Eu tenho quase todos publicados em português. Chesterton, no seu livro Ortodoxia, ele tem uma frase que diz o seguinte: o aborto é um holocausto silencioso. E é verdade, irmãos, em nada difere aquilo que o insano Hitler fez nos idos do século XX com o judeu, aquilo que as mulheres têm feito com seus fetos. Na minha opinião, é pior, porque é algo silencioso, é algo vil, é algo covarde. Mas isso é fruto de uma sociedade secularizada, de uma sociedade que há muito abandonou a palavra de Deus, uma sociedade que há muito voltou os seus valores para o homem e trata o homem como se ele fosse o seu próprio Deus. O mesmo Chesterton, ele foi um jornalista cristão que viveu no século 18 e 19. O mesmo Chesterton, ele diz o seguinte: o homem não abandona Deus, o homem coloca um outro Deus no seu lugar. E foi isso que aconteceu com a saga humana. Depois do iluminismo do século XVIII, o homem retirou as escrituras e Deus do centro da sua vida e colocou ele mesmo, suas vontades, seus desejos, suas experiências, suas afeições e, acima de tudo, o engano dos seus corações. Eu confesso a vocês, irmãos, que eu fiquei chocado com aquela imagem que eu vi na internet. Eu queria muito que ela fosse mentira. Eu queria muito que aquilo fosse um fake news. Não a legalização do aborto, porque na França e em alguns outros países já aconteceu há muito tempo. Mas com a comoção popular, entende? Com aquela alegria ignóbil, diabólica, que toma conta de toda uma sociedade, onde a palavra de Deus se cumpre, como Paulo escreveu aos Romanos, eles não só aprovam, como aplaudem quem faz a operação do erro. Alguém já disse que a pior desgraça do ser humano não é ser alvo do juízo de Deus. A pior desgraça do ser humano é quando Deus retira dele a sua graça. Aquela graça que inibe o mal. Aquela graça que não faz de você e não torna você pior do que você pode ser. Aquela graça que refreia as paixões e as afeições do coração, para que você não se torne um bicho, um monstro, alguém capaz de gestos onde todo mundo se espanta. É por isso, irmãos, que quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que o cristianismo precisa vir na esteira de uma espiritualidade sadia, desembocando numa ética sadia. É por isso que o cristianismo tem uma boa teologia, mas essa teologia tem que desembocar numa boa vida. É por isso que o Dr. Roger Olsen, um dos grandes escritores e teólogos batistas do passado, cunhou uma frase bonita dizendo o seguinte: a boa teologia começa na cabeça, depois ela desce para o coração e por fim para as mãos. Isso significa, querido, que o cristianismo não é só um pensamento sobre Deus, um conhecimento de Deus. O cristianismo é vida com Deus, é ética nas relações humanas, nas relações sociais, na família, nas instituições, na empresa, no trabalho, no lazer, na escola, no quarto com a sua esposa, na educação dos seus filhos. O cristianismo, irmãos, é um grande amálgama, entende? Que quando ele entra, ele penetra e permeia todas as coisas, porque se não for assim, o seu cristianismo é um engano, é uma mentira, é uma espiritualidade espúria, que não traduz numa realidade de vida. João 10, Jesus diz: eu vim para que tenham
e a tenham em... Jesus não disse, eu vim para que vocês tenham um conhecimento em abundância. Não, irmão, Jesus veio para que essa ética maravilhosa do Evangelho de Jesus e da Palavra de Deus desemboque na nossa vida, e através do nosso testemunho, a gente mostre ao mundo a verdade e a beleza do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? O que Deus espera de nós em 2021? O que Deus espera de mim e de você em 2021? Eu já postei na internet um texto que se chama A Magia dos Gestos Poéticos. E nesse texto eu digo o seguinte: tem gente que acha que para represar o mal tem que haver um grande cataclisma, um grande evento, uma grande coisa para de repente diminuir o mal desse mundo. E eu creio que você, se pensa assim, está errado. O que represa o mal, o que transforma a sociedade, o que vai mudando aos poucos, são os pequenos gestos de amor de todos aqueles que amam a Cristo. Tem gente que está esperando fazer grandes coisas para Deus. Comece com as pequenas. Começa na sua casa. Começa com a sua esposa. Comece com seus filhos. Comece na sua empresa. Comece com seus netos. Comece com seus irmãos na igreja. Comece com seu pastor. Comece no meio onde você tem pessoas que gravitam em torno de você. Pastor, eu quero fazer grandes coisas para Deus. Comece com as pequenas, com os gestos de amor, aqui, ali, acolá. E isso certamente vai perpetuar o bem e vai refrear o mal, se todos os cristãos tiverem um ethos, uma ética cristã saudável. Pastor, o que represa o mal? Pequenos gestos de amor, feitos no cotidiano da vida, com todos aqueles que Deus coloca diante de você, e assim você vai ser o sal da terra e a luz do mundo. A esteira do secularismo, eu creio, irmãos, que não tem fim. O que a França já aprovou há anos atrás, e a Argentina aprovou de uma forma grotesca esses dias, com muita tristeza eu digo para você, o Brasil também vai aprovar. E eu me pergunto, o que Deus espera de você e de mim em 2021? Será que a igreja é aquela que fica de braços cruzados, vendo a banda passar? Será que a igreja será aquilo que o José Geraldo, um cantor e compositor lá de Guidoval, disse que enquanto as coisas acontecem, eu fico aqui na praça dando milho aos pombos? Você conhece essa canção? Será, querido, que o apelo das Escrituras é a igreja ficar à margem de tudo isso, você cruzar os braços e dizer assim, não tem jeito? O que Deus quer de mim e de você em 2021, meus irmãos? Para que essas imagens que nós vimos essa semana, que tanto nos chocaram, possa traduzir em nós um zelo desvelado, corajoso, autêntico pelas coisas de Deus, e de repente você que tem negligenciado a ética cristã, começar a ser um cristão de verdade. Quando eu penso nessas coisas, eu já estou quase terminando, eu preciso pensar nos grandes profetas do Velho Testamento, não é, meu pastor? Porque foram eles, os grandes homens, que com o coração cheio de zelo, conclamaram o povo a voltar para uma ética de Deus na sua vida. Todos eles foram homens que Deus levantou para dizer para o povo assim, voltem
Voltem para Deus. Vivam de forma íntegra o Evangelho. Não se corrompam com a sociedade. Observem a palavra de Deus. Vejam a promessa de Deus para vocês. Todos eles, irmãos, foram arautos e boca de Deus no meio de uma geração perversa e corrupta. Miqueias foi um deles. O livro do profeta Miqueias é um livro pequeno. Se você já leu, são apenas 7 capítulos. Pastor, o que Miqueias denuncia? Miqueias denuncia a corrupção de Israel. Os sacerdotes estão corruptos. Os juízes estão corruptos. As famílias estão corruptas. A nação se perdeu em meio a um emaranhado de mentiras e agora estão desviadas do Senhor e servindo a outros deuses. Mas Miqueias também, irmãos, ele era um homem cheio de zelo e foi usado por Deus de forma extraordinária para falar acerca do nosso bendito Salvador. Vários textos do Novo Testamento, quando falam de Jesus, se reportam, por exemplo, a Miqueias. Você quer um exemplo? Mateus capítulo 2, versículo 6, quando Mateus fala do nascimento de Jesus, ele diz assim: e tu, Belém Efrata, terra que estava lá além de Zebulon, resplandeceu-lhes a luz. Isso é Miqueias, capítulo 5, versículo 1. Miqueias, irmãos, é um profeta que falou da vinda do Messias e que alcunhou esse Messias de príncipe da paz. Depois você lê o capítulo 4 e o capítulo 5 de Miqueias. Aliás, Miqueias, no versículo 5, no capítulo 5, ele fala: este que nascerá será o príncipe da paz, ele é a nossa paz. Miqueias está dizendo, querido, que a despeito de toda a corrupção de Israel, haveria de vir o Messias, e quando ele viesse, uma ética consistente, uma vida diferente, um comportamento correto, iria nortear a vida do povo de Deus. No capítulo 6, o profeta Miqueias, ele declara o que Deus espera de mim e de você. É claro que o escrito de Miqueias percorreu 3 reis. Se você depois olhar no capítulo 1, verso 1, diz que ele profetizou no reinado de Jotão, Acás e Ezequias. Mas é claro que a palavra de Deus, irmãos, ela transpõe o cronos do homem e ela vem até nos nossos dias. Pastor, o que Deus espera da igreja, de mim e de você nesse ano de 2021, onde imagens como essas que vimos no final do ano nos chocam tanto? Versículo de número 8, e eu quero terminar com ele aqui nessa noite. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é o que o Senhor pede de ti. Veja, irmãos, que Miqueias é boca de Deus. E ele está dizendo para a nação de Israel, primeiro, o que é bom. O que é bom. E segundo, o que é que o Senhor pede de ti. Em outras palavras, Deus requer de nós algo. Deus pede de nós algo. E esse algo que Deus requer de mim e de você não é mal. É bom, gente. É bom. E o que Ele requer de ti é bom. Agora, tem algo que nós somos devedores a esse Deus maravilhoso. Pastor, o que é? É o ethos, é a ética. É uma vida, irmãos, que condiz com a profissão de fé que você faz. É uma vida que emparelha com, de repente, a fé que você professa. É a prática, andando junto com a doutrina que você diz que ama. É a vida andando junto com a teologia.
É a ética cristã caminhando junta com a doutrina cristã. Porque senão, irmãos, não tem razão de ser. E ele te declarou, ó homem, é para mim e para você, o que é bom e o que Deus requer de ti. 3 coisas. Pastor, o que Deus espera de mim e de você em 2021? Que você ande numa ética cristã, que você não seja hipócrita, que você não seja como os fariseus, que Jesus denunciou de forma tão veemente, porque Jesus dizia assim: eles dizem, mas não fazem, eles legislam, mas não cumprem, eles são como sepulcros caiados, por fora muito bonitos, mas por dentro cheiram mal. O que Deus requer de mim e de você em 2021? Em meio a uma sociedade que caminha a passos largos, cada vez mais por uma secularização e uma descristianização da sociedade. 3 coisas. E vejam que essas 3 coisas têm a ver com a ética cristã. Primeiro, olha o que diz o texto. E ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Primeiro, que pratiques a justiça. A palavra justiça no Velho Testamento, irmãos, tem uma conotação muito bonita. Praticar justiça significa obedecer a palavra de Deus. Praticar justiça significa você não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, ser uma pessoa íntegra, honesta, justa, sem 2 pesos e 2 medidas. A palavra justiça no Velho Testamento, ela alude a Deus. Por quê? Porque Deus é o perfeito e justo juiz. E essa justiça, nós podemos praticá-la por quê? Porque em Cristo Jesus, nós fomos feitos justiça de Deus, amém? Paulo diz isso aos Romanos: fomos justificados pela fé, éramos devedores, teremos que pagar um preço, tinha um escrito de dívida contra mim e contra você, mas Jesus Cristo, como diz Filipenses, ele na cruz do Calvário, ele rasgou o escrito de dívida e diante de Deus nos declarou justos. Por quê? Porque aquilo que Deus requeriria de você veio sobre ele, e ele então pagou o preço por você, e você que era um escravo, agora é livre. É por isso que Jesus é o nosso Redentor, porque estávamos escravizados, havia contra nós um escrito de dívida, mas o texto diz que esse escrito foi rasgado, aonde? Na cruz do Calvário. E agora nós somos livres. Por quê? Porque se o Filho nos libertou, nós verdadeiramente seremos livres. Em outras palavras, nós fomos justificados diante de Deus pelo sacrifício de Cristo. Para quê, pastor? Para pecar? Não, para andar em justiça. O grande reformador de Genebra, João Calvino, ele diz o seguinte nas suas Institutas: o homem não foi salvo por guardar a lei, porque se ele fosse salvo por guardar a lei, ele não precisava de Jesus, ele ficaria com Moisés. Mas o crente foi salvo não por guardar a lei, ele foi salvo para guardar a lei. Sabe o que significa isso, querido? Se você foi alvo da justiça de Deus em Cristo Jesus, se você foi alvo da justificação pela fé em Cristo Jesus, se você entende que era escravo e agora é livre, se você entende que Deus te dotou com uma nova vida em Cristo Jesus, que você foi alvo dessa justiça maravilhosa que você não merecia, a partir do dia que você foi justificado, agora Deus requer que você pratique a justiça. Deus requer que você ande em integridade de vida. Deus requer que você seja uma pessoa honesta. Deus requer que você seja uma pessoa íntegra. Deus requer que você seja uma pessoa modelo e exemplo dessa justiça maravilhosa que Deus imputou a você em Cristo Jesus. Notem a ética: pratiques a justiça. Está vendo?
Se eu perguntar aqui a vocês, por exemplo, o que significa praticar justiça? Significa pagar o que é devido. Significa cobrar o que é devido. Significa ser honesto nas suas transações. Significa ter uma só palavra. Significa você ser um homem íntegro e honesto nas várias facetas da sua vida, mas principalmente com a sua vida financeira e com a sua vida no trato de uns para com os outros. Praticar justiça é você manter uma integridade diante de Deus. É você não ficar nem aquém, nem além. Praticar justiça é você tentar de todos os meios espelhar através da sua conduta a justiça, a bondade do nosso Deus. Eu poderia perguntar talvez a um empresário, como o nosso querido Edson, o que é praticar justiça numa empresa? Eu poderia perguntar a você, que é pai de filhos, o que é praticar justiça na sua casa? Eu poderia perguntar a vocês, que de repente são empregados ou colaboradores em alguma empresa, o que é praticar a justiça na empresa que você trabalha? Eu tenho certeza que cada um de nós saberíamos a resposta. Tenho certeza. Certa feita, perguntaram a João Batista, quando João Batista pregava no deserto, o que deveríamos fazer? O que nós devemos fazer, João Batista? Qual foi a resposta de João? O ethos cristão, está vendo? A ética cristã. Aquele que tem 2 túnicas, reparta com o que não tem. Vocês que são soldados, não humilhem, não espezinhem, não usem de violência, nem defraudem o seu próximo. Pastor, o que Deus requer de você nesse ano 2021? Que você seja um homem de uma palavra só. Que você não empreste o seu dinheiro com usura. Que você não fale mal do seu próximo. Que você não seja desonesto nas suas transações. Que você pague aquele que você deve. Que você não dê cheque sem fundo. Que você não engane as pessoas querendo usurpá-las, o direito delas para o seu benefício. Mas que você equilibre na balança do Senhor. E nessa balança você pratique a justiça, mesmo com dano próprio. É isso, irmãos, que Deus requer de mim e de você no ano de 2021. É isso que Deus espera da sua igreja, que a nossa palavra valha tanto ou mais do que o nosso nome registrado num cartório. Segundo, Ele te declarou ao homem o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia. Louvado seja Deus, irmãos, porque o cristão é uma pessoa misericordiosa. A misericórdia é aquilo que mantém você de pé e vivo todos os dias, porque a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor não tem fim, ela se renova todos os dias e todas as manhãs. A misericórdia de Deus, irmãos, para conosco é algo maravilhoso. Ela é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia é aquele coração de Deus colocado na miséria do nosso coração. A misericórdia é aquilo que Jesus disse para os fariseus quando ele foi convidado para comer na casa de Mateus, de Levi. Quando Jesus foi inquirido pelos fariseus e disseram assim: dá uma olhadinha no seu mestre, ele come, ele bebe com essa gentalha, com esses pecadores. Jesus ouviu o que eles cochicharam lá atrás, e de repente ele se levantou e disse: olha, não ouvistes o que está escrito? Misericórdia quero, e não holocaustos. Porque eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Veja, querido, que a resposta de Jesus nos ensina grandes lições. Pastor, o que é um homem misericordioso? É aquele homem que não exige dos outros aquilo que ele não pode dar.
É aquele homem que não anda por aí vendo o erro e pecado nos outros, mas o seu coração é sempre colocado na miséria, na luta, na amargura do outro. Misericórdia, irmãos, é aquilo que Deus faz comigo e com você todos os dias, porque aquilo que nós mereceríamos era outra coisa. Mas por causa da misericórdia de Deus, nós estamos aqui, nós estamos de pé, louvado seja Deus. E o interessante, irmãos, que o ethos cristão, ele espera do cristão, de mim e de você, que a gente haja com misericórdia na vida, com o irmão também, uns para com os outros. Um coração misericordioso é um coração perdoador, é um coração disposto a caminhar uma milha a mais, é um coração que de repente sofre o dano, e hoje tem tanta gente batendo no peito dizendo é meu direito. É um coração, querido, que entende a miséria do outro e se compadece. É o coração do samaritano, com aquele homem julgado, espoliado, machucado, vilipendiado, violentado, roubado, à beira do caminho, em Lucas capítulo de número 10. Misericórdia, querido, é a gente ver aquela pessoa num estado deplorável e estender a mão e não ficar julgando, legalizando as coisas. Chega, irmãos, de uma religião legalista. Misericórdia quero e não holocaustos, ou seja, eu não quero legalismo frio, eu quero um coração misericordioso. A igreja, irmãos, é a casa de misericórdia. Portanto, eu não sei como foi o seu ano de 2020, mas no ano de 2021, que a gente possa colocar as nossas pedras no chão. O legalista é aquele que atira a pedra, ou pelo menos quer atirar. O misericordioso é aquele que olha para o pecador, tem misericórdia dele, sabe por quê? Porque ele também é igual a ele. Eu não estou dizendo com isso que nós não podemos em amor exortar, consolar e admoestar. Isso é dever e função de um cristão para com o outro, mas tudo com amor e visando a edificação, e nunca a destruição. Pastor, o que Deus requer de mim para 2021? Primeiro, que você acerte a sua vida de honestidade e integridade diante dos outros, que você não precise atravessar a rua quando você vê o seu irmão que deve, que você não precise, querido, usar de subterfúgios, porque você empenhou a sua palavra, e de repente a sua palavra serve para pouca coisa hoje em dia. O que Deus espera de nós? Que nós pratiquemos a justiça, que nós vivamos essa justiça nos nossos relacionamentos. Segundo, que você ame a misericórdia, trate as pessoas como Deus te trata, ame as pessoas como Deus te ama, estenda a mão para as pessoas como Deus estende a mão para você todos os dias. Pastor, o que Deus espera de mim no ano de 2021? Finalmente, e andes humildemente com o teu Deus. Que coisa gloriosa, irmãos. Eu acho que essa última afirmativa coroa tudo. Eu acho que essa última afirmativa é a base, o fundamento de todas as outras duas. Por quê? Porque se você andar humildemente diante do seu Deus, primeiro, você vai ser uma pessoa justa, você vai ser uma pessoa misericordiosa, você vai ser uma pessoa que quer espelhar e servir esse Deus, que você anda humildemente diante dele. Sabe o que esse texto está dizendo? Que Deus espera que você seja dele um servo, que você se humilhe diante da presença de Deus, que você possa ser um homem que se rebaixe diante da majestade do Senhor, que você possa ser um homem com a cerviz macia, que se inclina diante do Senhor, que você possa ser um homem em 2021 mais piedoso, aquele homem lá do Salmo 1, lembra dele? Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto aos ribeiros das águas, e que no devido tempo ele dá o seu fruto,
e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Esse é o retrato do homem piedoso. Esse é o retrato, irmãos, daquele homem que anda humildemente com teu Deus. Sabe qual é o problema do povo de Israel ter peregrinado 40 anos no deserto? Soberba, arrogância. Era um povo de dura cerviz. Eu me lembro, irmãos, estou terminando. Eu me lembro da parábola do publicano e do pecador. Lembra que Jesus contou? A Bíblia diz que estavam no templo dois homens. A Bíblia diz que estavam no templo dois homens em pé. A gente pensa que o publicano estava ajoelhado, né? Os dois em pé. Mas o problema não é eles estarem em pé ou estarem ajoelhados. O problema era que um estava com o coração soberbo e o outro com o coração humilhado. Porque o fariseu orava de si para si. Pastor, como é que a gente ora de si para si? Senhor, muito obrigado porque eu sou o cara. Muito obrigado porque eu sou a bala e a bola da vez. Obrigado porque olha as coisas que eu tenho. Olha as maravilhas que eu tenho. Olha como eu sou o cara sustância. Aí de repente, irmãos, Jesus fala que tinha lá um publicano. Quem era o publicano? Um cobrador de impostos. Jesus usava umas comparações assim para chocar o auditório. Por quê? Porque o publicano era odiado do judeu. Eles achavam que o publicano era um pecador miserável. E Jesus usa a figura de um religioso orando dessa maneira. Agora, a figura do publicano é o seguinte: Senhor, ser propício a mim, pecador. E sabe o que o texto diz? Que ele batia no peito e clamava o perdão e a misericórdia de Deus. Pastor, como é que Jesus termina a parábola? Este homem que o judeu odeia, que vocês odeiam e se acham muito melhores do que esse, ele saiu justificado e vocês não. Em outras palavras, irmãos, não existe cristianismo sem humildade. O cristão por excelência precisa ser um homem e uma mulher humilde. Andar humildemente diante de Deus é reconhecê-lo como Senhor da sua vida. É obedecê-lo sem justificativas. É você não tentar arrumar um jeitinho para o seu pecado, mas simplesmente dar nome a eles, confessar, se arrepender e largar. Andar humildemente diante de Deus é você saber que existe alguém muito mais competente para tomar o leme da sua vida e guiá-lo do que suas próprias mãos. Andar humildemente diante de Deus é você entender que tem coisas que chegam às suas mãos para fazer e que você deve fazer conforme as suas forças, mas tem outras que não. Andar humildemente diante de Deus é saber que eu e você somos frágeis, limitados, que nós não temos essa força e esse poder que o secularismo moderno tem enaltecido o homem como se ele fosse a cereja do bolo. Pelo contrário, irmãos, nós somos pó, e ao pó nós tornaremos. Esse ano de 2020, o Covid trouxe lições preciosas para muita gente que achava que detinha o poder e o controle das coisas. Aí de repente vem o nosso Deus e bagunça tudo aos nossos olhos, para mostrar, irmãos, uma coisa só: humilhe-se diante da minha poderosa mão, e no tempo oportuno eu te exaltarei. Amém? Não é isso que Tiago diz? Humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, e no tempo certo Ele te exaltará. Pastor, o que Deus espera de mim em 2021? Está aqui. Primeiro, conserta a sua vida, querido, na prática da justiça. Seja um homem íntegro, honesto. Quando você disser uma coisa,
se esforce para cumprir. Não precisa levar você em cartório para assinar nada. A sua palavra vai valer. Segundo, seja misericordioso. Estenda a mão. Ajude. Tenha compaixão. Pare de ser legalista. Pare de acusar os outros dos pecados deles. E olhe um pouco mais para dentro de si. Como diz o apóstolo Paulo na ceia, examine-se o homem a si mesmo. E por fim, esse é o mais importante. Reconheça a sublimidade, a soberania, a beleza, a majestade desse Deus maravilhoso, sábio, poderoso, e se humilhe diante dele, bata no peito, dobre o seu joelho, reconheça que o senhorio não é seu, reconheça que ele é que tem as rédeas da história e da sua vida, e viva humildemente diante do seu Deus. E aí certamente, querido, a sua ética e a sua luz há de brilhar, como descreveu Jesus, né? Escreveu Mateus sobre Jesus em Mateus 5,16. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Amém? Gestos de amor, pequenos gestos. De quê, pastor? De justiça, de misericórdia e de humildade. Certamente agindo assim, você vai represar o mal, você vai fazer com que o bem floresça e, acima de tudo, o Senhor receba toda a glória. Amém.